Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer a questão que vocês pediram do capítulo 3. Então a gente está na frente 2, capítulo 3, propostos. Beleza? Então, e a questão é a questão 24. Essa assim é a questão. A figura representa o experimento de coleta de 0,16 gramas de hidrogênio. Então, nós temos aqui um recipiente, um líquido. O líquido desce. E aqui a gente tem 0,16 gramas de gás oxigênio. Esse modo de coleta de gás ele é comum, tá? É comum aparecer em prova. Você pega um tubo de ensaio, enche o tubo de ensaio com líquido, vira o tubo de cabeça para baixo. O que acontece? O líquido não desce se o líquido for água, porque a água só desceria se tivesse uma altura por volta de 10 metros. A partir de 10 metros você ia ver uma região aqui. Mas se o tubo é menor do que tem altura menor que 10 metros, você não vê o líquido descer. Por que o líquido desceu? Porque possivelmente você tem uma tubulação aqui, que é a tubulação que vai coletar o gás, por exemplo, oxigênio, e o gás oxigênio vai borbulhar e empurrar o líquido para baixo. Tudo bem? Então ele fala disso, fala que a temperatura é de 300 Kelvin, 27 graus Celsius. E continua. Quando o nível da água dentro do tubo do ensaio é o mesmo que o nível de fora, bom, se o nível é o mesmo, vou ter que dar uma corrigida aqui, ó. Quando o nível é o mesmo, vou pegar aqui, nível mesmo agora, isso quer dizer que a pressão externa que está sendo aplicada aqui é igual à pressão que está sendo aplicada aqui, ó. Tudo bem? Por que isso? Vamos dar um looping aqui nesse líquido, né? Você tem um líquido aqui e suponha que o líquido está parado. Se o líquido está parado é porque a pressão externa é igual à pressão que o líquido está fazendo de baixo para cima nessa linhazinha daqui, tudo bem? Vamos chamar de PI, pressão interna. Aqui, no nosso tubo de ensaio, note, não tem líquido mais em cima porque a altura da coluna ele falou que era igual à altura da parte externa. O que quer dizer que se já fizermos um desenho um pouquinho maior aqui, ó, um chão, tá? Um chãozinho. Isso nos diria que a pressão, toda essa coluna que está aqui, ó, toda essa coluna que está aqui, ela empurra a parte de cima com pressão PI. Inclusive essa região daqui está sendo empurrada com PI. Só que a questão é, por que ela está parada? Está parada porque PI igual a pressão externa. Aqui fora tem pressão externa, que é igual a PI. E aqui tem a pressão dos nossos gases. Pressão da fase gasosa. Notem que a pressão da fase gasosa tem que ser igual a PI também. Senão esse nível não vai ficar no nível que está, ele vai descer ou subir. E o nosso PI é igual à pressão externa pelo esse nível está parado aqui do lado de fora, tá? Então, a pressão externa, deixa eu ver se ele fala quanto é. É o mesmo de fora, a pressão inteira do tubo é de 0,86 atm. Então, ele está falando que a pressão externa é de 0,86 atmosferas. Só que ele deu um dado, né? O dado que ele deu foi que a pressão de vapor da água, ou seja, a pressão que a água faz na fase gasosa, é de 0,040 na temperatura que nós estamos. Por que ele fez isso? Porque a ideia dele é a seguinte:
de que a pressão da fase gasosa é igual à pressão da água na fase gasosa mais a pressão do oxigênio. Aí você fala, pessoal, mas eu só joguei oxigênio aqui para dentro. Sim, só que você está num sistema que tem água líquida embaixo. E água líquida, só para você relembrar aqui, ó, se você pegar um diagrama de fases, temperatura e pressão, e aqui colocar um gráfico, sólido, líquido e gasoso para água, você vai ver que numa pressão baixa, a água tende a ficar na fase gasosa. Então, se não tiver água aqui, a água vai começar a aparecer na fase gasosa. Tudo bem? Então, a água, na verdade, vai aparecer aqui na fase gasosa e entrar em equilíbrio com a água líquida. Então, esses problemas é importante se lembrar que o líquido vai estar em equilíbrio com a fase gasosa. Tudo bem? E ele diz para você que a pressão da fase gasosa da água é 0,04 atmosferas. Como a pressão total da fase gasosa é 0,86, a gente vai escrever que 0,86 atmosferas é igual à pressão que ele nos deu da água, 0,04 atm mais a pressão do oxigênio gasoso. Na hora que a gente vai calcular a pressão do O2 gasoso, vai acabar achando que a pressão do O2 gasoso é de 0,82 atmosferas. Tudo bem? Então agora, o que mais ele nos dá? Ele quer saber o volume de gás. Né? Sabemos que a pressão do oxigênio gasoso vezes o volume do recipiente, tranquilo? É igual ao número de mols de oxigênio gasoso vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Nós temos a temperatura, porque foi dada a 300 Kelvin, R é constante, o número de mols a gente tem, porque nós temos a massa, que é ela, então dá para calcular o número de mols. Pressão parcial de O2 a gente achou aqui, o que a gente vai acabar descobrindo é o volume. Então vamos botar ali direto, que o volume do recipiente vai ser igual a número de mols de O2 R sobre pressão parcial do O2. O número de mols de O2 dá 0,16 gramas dividido por 32 gramas por mol vezes o R, que é de 82, 10 a menos 3 atmosfera litro por mol Kelvin. A temperatura é de 300 Kelvin. A gente vai dividir tudo isso aqui pela pressão do O2, que é de 0,82 atm. Feito para dar certo. 0,82 com 82 é 10 a menos 2, corta 10 a menos 1, esse cara vira 30. 30, aqui fica 1,6 sobre 32. Se botasse 0,3, daria 0,3 vezes 0,5. Certo? Isso. Então, 0,3 vezes 0,5 me daria 0,15 litros, que é a mesma coisa que 150 ml. Então o volume de gás seria de 150 ml. E aí mais uma atenção, lembre disso aqui, ó. Por favor, lembre dessa ideia, essa ideia daqui, de que quando você coloca um tubo de ensaio e bota essa estrutura que começou com líquido, né? Começou com o líquido aqui em cima, e o líquido desceu, porque você foi jogando gás, né? Lembre que aqui não vai aparecer somente o gás que você introduziu, mas também o gás que vai estar em equilíbrio com a fase líquida, que no caso aqui é vapor de água. Tá? A FUVEST perguntou sobre isso usando mercúrio, e se eu não me engano o Levan dizia que a pressão aqui não era zero, tinha
alguma pressão parcial de gás aqui nesse tipo de sistema. Então é importante vocês saberem, isso caiu na prova da FUVEST. Valeu? Então, abraço e até outra questão. Valeu, galera.